Hoje nós falaremos sobre outro grupo que se opôs a Jesus, os Zelotes. Nós já falamos sobre alguns outros grupos que se opuseram a Jesus, que são vídeos que já estão aqui no canal. Eu vou deixar a playlist lá ao final deste vídeo, caso você queira olhar os outros vídeos dos outros opositores de Jesus. Mas hoje falaremos por este grupo que não era marcado por debates religiosos, mas sim por uma paixão política e também nacionalista, que são os Zelotes. Eles eram diferentes dos fariseus, dos escribas, dos saduceus. Na verdade, os zelotes não estavam profundamente interessados em debates teológicos ou até mesmo como deveria ser a estrutura do templo. O foco dos zelotes era libertar Israel do domínio romano. Por isso, o nome Zelote, porque está ligado à ideia de um zelo intenso. Eles viam esse zelo que eles tinham como uma fidelidade a Deus. Para eles, aceitar o domínio romano não era apenas um problema político, mas era uma ofensa religiosa. Então, eles acreditavam que o único rei de Israel era Deus, e que qualquer outro domínio que tivesse sobre Israel deveria ser rejeitado. E poderia ser rejeitado de uma forma mais ativa, talvez instigando o povo a rejeitar esse poder, como também muitas vezes eles usavam de resistência violenta. E, de fato, se a gente for ver historicamente, os zelotes estavam muito ligados a essas revoltas que existiam contra Roma. Até o próprio texto bíblico relata lá em Atos uma figura chamada Judas, o Galileu, que juntou discípulos, depois foi morto. Ele era o líder de uma revolta que acabou ceifando a sua vida. Todo esse imaginário dos zelotes acabava moldando o imaginário do próprio povo, que muitos esperavam um Messias que viria como um grande líder militar, que iria derrotar Roma e que iria restaurar o reino de Israel por força. E aí é nesse contexto que Jesus chega. E chega gerando uma grande expectativa, porque ele falava de um reino de Deus, ele reunia as multidões e ainda realizava sinais. Tudo isso era muito facilmente interpretado como o início de um movimento messiânico. Nós vemos isso muito claramente lá em João capítulo 6, versículo 15. Jesus realiza um milagre, então eles tentam fazê-lo um rei à força. Só que Jesus não aceita, ele se retira. Na verdade, Jesus nem aceita esse tipo de liderança. E aqui está o ponto de ruptura entre Jesus e os zelotes. Os zelotes queriam um líder que pegasse em armas, e Jesus ensinava outra coisa. É só a gente ver o próprio Sermão do Monte que Jesus profere lá em Mateus. Jesus diz assim: bem-aventurado os pacificadores. Mateus capítulo 5, versículo 9. Em vez de convocar uma guerra, Jesus fala de amar os inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 44. Em vez de resistir com violência, Jesus ensina a dar a outra face. Mateus capítulo 5, versículo 39. Isso não apenas frustra as expectativas dos zelotes, isso confronta diretamente toda a lógica deles. Essa lógica violenta dos zelotes é confrontada ainda mais no momento em que Jesus é preso, porque um dos seus discípulos tenta defender ele com uma espada, mas o que Jesus faz é repreender. Guarde a espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. Mateus capítulo 26, versículo 52. Esse não é o caminho do reino que Jesus veio estabelecer. E até diante de Pôncio Pilatos, Jesus declarou: o meu reino não é desse mundo. João capítulo 18, versículo 36. Isso não significa que o reino que Jesus estabeleceu não tem impacto real aqui nessa realidade, mas ele não estabelece esse reino pelo meio que os homens esperavam. Não é um reino construído pela força, mas é um reino construído pelo sofrimento numa cruz. E muito curiosamente, um dos 12 discípulos era chamado de Simão o Zelote, como vemos em Lucas capítulo 6, versículo 15. Isso mostra que o chamado de Jesus alcançava até aqueles que estavam ligados a essa lógica violenta do zelote, mas também mostra que seguir a Jesus exigia uma mudança radical da própria perspectiva. O problema dos zelotes não era a falta de zelo, de modo nenhum, era o
tipo do seu zelo. Paulo, inclusive, fala a respeito desse zelo por Deus lá em Romanos, capítulo 10, versículo 2. Tem zelo por Deus, porém, não com entendimento. O desejo de defender a honra de Deus se misturava com os projetos de poder humano. E isso resultava em força e domínio sobre o próximo. E aqui um Messias que fala de cruz, de perdão ou até mesmo de uma entrega própria não se encaixa muito bem nessa expectativa. Um rei que entra em Jerusalém montado em um jumento, como vemos lá em Mateus capítulo 21, versículo 5, e não liderando um exército, era de fato um líder fraco demais para quem esperava uma vitória política aqui nesse mundo. E por mais que os evangelhos não relatem os zelotes como um grupo organizado que atacava Jesus, como vemos outros grupos fazendo, com certeza havia uma tensão muito grande entre as ideias deles e as ideias de Jesus. O tipo de reino que Jesus anunciava desmontava totalmente a esperança de uma revolução armada que eles tinham. E no fundo, o conflito com Jesus era esse. Os zelotes queriam um reino que mudasse as circunstâncias externas do seu reino terreno. Jesus, pelo contrário, veio trazer um reino que transforma o coração e, a partir daí, todo o resto. Esse modo de pensar dos zelotes nos alerta para um perigo que é muito atual, porque nós vemos hoje em dia muitas pessoas confundindo o reino de Deus com projetos políticos. Vemos muitos políticos usando a fé como justificativa para se eleger, para confrontar o adversário, para adquirir poder, para impor ideias sobre outros. E veja que muitas dessas pessoas que são enganadas por esses políticos podem realmente ter um zelo por Deus e até mesmo por tudo aquilo que ele deseja para nós. E mesmo assim não compreendem o caminho de Cristo. Nós vemos que os zelotes, assim como outros grupos, tropeçaram na mesma pedra. Eles não rejeitaram a Deus, mas eles transformaram o seu próprio zelo em um amor por uma glória terrena. Eles esperavam um Deus que confirmasse os seus planos pessoais e não um Deus que confirmasse o plano dele mesmo para a humanidade. E o Evangelho nos apresenta algo diferente. Um reino que não vem por força bruta, imposição ou qualquer coisa do tipo, mas um reino que vem pelo sofrimento da cruz. Não um rei que vence seus adversários, os derrubando sobre as suas próprias poças de sangue, mas um rei que vence seus adversários entregando a própria vida e derramando o próprio sangue. E é assim que continua sendo. Muitas vezes nós esperamos um Salvador que reflete a nossa própria imagem. Ou entendemos que Cristo veio para servir e morrer para que nós mesmos tivéssemos acesso ao seu reino.